Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, bíblico. Eu estava fazendo de Salmos, mas hoje em especial nós vamos fazer a leitura de João 15. Deus falou muito comigo nesse trecho e tem coisas que eu preciso também passar para vocês. Eu sinto que Deus fala comigo e tem algumas coisas que eu sinto que eu preciso transmitir também. E essa é uma dessas coisas. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Alana Sampaio, e criei esse canal aqui como um verdadeiro canal, com um verdadeiro intuito dessa palavra, de ser um canal onde o Senhor fale e alcance pessoas, que estejam buscando e precisando de auxílio, de direção na sua caminhada espiritual. Eu, que já fui muito alcançada por vídeos de YouTube, por pessoas que pregaram, e isso de alguma forma me impactou muito, mudou meus pensamentos, me fez evoluir, querer crescer espiritualmente, me aproximou de Deus em algumas situações, e já ouvi muito através daqui de vídeos do YouTube, Deus falando comigo. Então, entendendo isso, cresceu no meu coração a vontade também de compartilhar experiências, porque eu sei que o simples que eu esteja vivendo pode ser exatamente o que você precisa ouvir, o que Deus tem para falar com você. Às vezes as pequenas experiências que são pequenas mesmo, fazem tanta diferença quando a gente escuta da boca de alguém. E entendendo isso, eu percebi que eu precisava abrir a minha boca e falar o que Deus tem colocado no meu coração, para que Ele entregue e alcance as pessoas certas e no momento certo através desses vídeos. Dito isso, vamos lá começar com a leitura, tá? É um trecho muito conhecido na Bíblia, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador ou agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras, que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês esteja completa. Só até aqui, eu li João 15, do versículo 1 ao 11, para você ler também em casa e orar. Essa leitura, como eu falei, ela é muito conhecida, é um trecho muito conhecido, da videira. E a gente já sabe muito, já ouviu muito falar sobre isso. Mas o que me chamou a atenção hoje, nessa leitura, foi o seguinte: nós sabemos que Jesus é a videira, aqui ele mesmo diz, e que Deus Pai é o agricultor. Que todo aquele que estando nele e dá frutos, ele poda, enquanto aquele que estando nele, que diz bem aqui, todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e aos que der frutos, ele poda,
pensando nisso, eu notei aqui no meu caderno uma coisa que veio no meu coração. Jesus é a videira, nós somos os galhos, Deus Pai é o agricultor. Quando Jesus é entregue na cruz, Deus, o agricultor, permitiu isso para que todo galho, estando na videira, brotasse de uma nova forma, trazendo o fruto, a salvação. Nós, sendo galhos e estando na videira, quando a videira que é Jesus foi para a cruz, né, e morreu por nós, ele nos deu um novo sopro de vida, um novo brotar mesmo. Mas aqui também diz na palavra que é preciso que nós permaneçamos nele, né? Não só que nós conheçamos e saibamos quem ele é, mas que nós permaneçamos nele. E esse permanecer nem sempre é fácil, porque quando se trata da poda, acontecem situações tão dolorosas nessa poda que Deus faz com a gente, que muitas vezes nós pensamos que não é Deus. A gente passa por situações difíceis, que são desafiadoras verdadeiramente, e a gente pensa, onde Deus está? Se Ele me ama, por que Ele está deixando eu passar por isso? E eu digo a você que muitas das vezes o que a gente passa é o próprio Deus, até as dores, até as podas. Se você está passando por alguma situação difícil agora, entenda que pode ser Deus falando, trabalhando em você através dessa situação, para que você permaneça e entenda que é sobre Ele. As podas que Deus permite na gente dói muito e normalmente está atrelada a tudo aquilo que tirava o lugar de Deus, tudo aquilo que era maior. Então, se você tem um emprego no qual toda a sua confiança estava naquilo, na renda que vem daquele emprego, e talvez você perde de uma vez para outra, você diz, nossa, esse emprego parecia tão bom, era tão certo, era tudo que eu tinha. E Deus tirou. E esse tirar de Deus, às vezes, é para mostrar onde é que seu coração está. O que Deus tira na sua vida nem sempre é para o seu mal. E nem sempre o que sai da sua vida é o demônio que está atrapalhando. Não, às vezes é Deus mesmo. É Deus tirando e mostrando para você que aquele não é o lugar certo, ou que ali você não está dando o fruto que Ele deseja, ou que aquilo ali está sendo um ídolo para você maior do que Deus. E Ele quer que você esteja alinhado à vontade dEle. Porque a vontade dEle a gente sabe que é boa, é agradável e é perfeita. Exatamente nessa sequência. A vontade de Deus é boa, é agradável. E depois é que ela se torna perfeita, ela se aperfeiçoa em nós e através de nós. E isso leva um tempo. E sobre isso Deus trabalhou comigo. Esses dias eu estava fazendo uma oração e eu disse ao Senhor que Ele me mostrasse, me revelasse se tinha algo que estava desalinhado com Ele, sabe? Se tinha alguma coisa que estava errada. Porque eu senti que eu precisava melhorar em algumas coisas e não, a sensação que eu tinha é que eu estava travada. E eu fiz essa oração para o Senhor. E hoje, assim que eu acordei cedo, Ele colocou um pensamento no meu coração de que eu precisava melhorar em alguns aspectos. Ele me fez pensar em situações que eu sempre pedi a Deus assim para ser uma pessoa boa, para dar coisas boas a todos, para passar a presença e o cuidado de Deus através da minha vida. Contudo, eu vou até compartilhar meio que pessoal, mas eu sinto que eu preciso falar. Deus me confrontou com uma situação com a minha filha mais velha, onde eu... Já vou, mãe, vai lá. Onde eu percebi que eu não estava tratando ela como eu deveria, sabe? Que eu não estava sendo a mãe que eu precisava ser para ela e que eu estava deixando muito a desejar em alguns aspectos. E isso me mexeu profundamente, porque às vezes, gente, a gente diz, Deus me torna melhor para que eu consiga realizar coisas grandes ou maravilhosas, para que eu consiga te agradar, e às vezes agradar a Deus é mais simples do que o que a gente pensa, né? Às vezes agradar a Deus é cuidar bem dos seus. É cuidar bem daqueles que Ele colocou nas suas mãos, aquelas pessoas que Ele permitiu que estejam na sua vida. É dar o seu melhor ali na sua casa. A gente quer agradar a Deus
sendo uma pessoa de sucesso, sendo uma pessoa conhecida, sendo uma pessoa conhecida pelos feitos, ou uma pessoa conhecida que ajuda pessoas. Mas já pensou se agradar a Deus é apenas cuidar dos que Ele colocou às suas mãos, as pessoas que Ele colocou perto de você? Se é cuidar da sua família com amor, se é ser inteiro naquele lugar. Eu até me emociono porque isso mexeu muito comigo, sabe? Então, a mensagem que eu quero deixar é essa. Nós precisamos permanecer nele, para que o fruto que a gente dê seja verdadeiro. E o fruto mais verdadeiro que a gente precisa dar, primeiramente, é com os nossos. Eu não vou conseguir dar bons frutos fora, se dentro da minha casa eu dou maus frutos. Eu preciso permanecer nele. E se esse vídeo falou com você, falou no seu coração, peça a Deus para lhe dar sabedoria e discernimento também, para que você consiga entender onde você não está alinhado à vontade dele, para que você entenda onde você precisa dar bons frutos primeiro, porque o fruto primeiro tem que ser na nossa casa, gente. Eu entendi isso agora com mais clareza. O fruto primeiro precisa ser dado dentro da nossa casa. Para fora a gente vai conseguir, com o tempo, com o agir de Deus na nossa vida, vai ter os resultados que a gente espera, sim, vai. Mas primeiro tem que estar construído o alicerce. A gente tem que ser exemplo na nossa casa primeiro, para que, se precisar, a gente use palavras, mas que o nosso exemplo ele chegue primeiro. É essa a mensagem que eu deixo para você no dia de hoje. Eu espero que tenha falado com você de alguma forma. E se você gosta de conteúdos assim, se inscreve nesse canal, que eu vou estar sempre compartilhando, tá? Um excelente dia.